Temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Papa Francisco. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Caríssimo irmão, este podcast é um oferecimento dos nossos patrocinadores. Você fica aí agora com o nosso comercial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimo irmão, já peço desde já que você possa curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Seja bem-vindo a esse podcast e hoje, primeiro episódio do ano de 2023, em janeiro, vamos falar um pouco sobre a política e a fé. Para nos ajudar a compreender sobre este tema tão, digamos, até polêmico dentro da nossa igreja, temos a presença do nosso grande amigo Henrique Venturim. Seja bem-vindo, Henrique. É um prazer enorme ter você aqui. Rafael, muito obrigado. O prazer é todo meu. Quero cumprimentar toda a sua audiência, né, do podcast, que acho que já são 2 anos, né, de caminhada. São 2 anos, de agora podcast, de fevereiro. de conteúdo. É mensal o conteúdo, não é isso? É mensal. Então é bastante conteúdo. Se você não conhece o canal do Rafael, aproveita para compartilhar, para se inscrever e para curtir esse vídeo de hoje também, né? Com certeza. E agora em fevereiro vai sair a retrospectiva desses 2 anos, Henrique. É a melhor parte, né? A Rever melhor parte. tudo o que aconteceu. Com certeza. Bom, Henrique, mas inicialmente, né, trouxe aqui o Henrique, mas quem é o Henrique? Eita, que pergunta difícil, hein? Nossa Senhora! Quem é o Henrique, cara? Gente, você não passou essa pergunta para mim, né? Pois é, eu acho que é a mais difícil de dizer. Geralmente quando a gente fala da gente mesmo, né, é um pouco mais difícil. Mas eu sou um jovem, tenho 26 anos, faço parte aqui da comunidade de São Pedro, moro em São João de Viçosa, e atuo na pastoral da comunicação da nossa paróquia, né? Então a gente tem o programa Lançai as Redes, tem as outras atividades que são feitas aqui na paróquia, os eventos, né, de Arraiá, Natal Luz. Então eu estou na equipe junto com o Padre Cristian e o Padre Tatagiba. É isso aí. Já aproveito aqui para agradecer a você, Henrique, né, agora publicamente, por ter ajudado a gente desde o início, quando a gente começou com o podcast com vídeo. Foi na pessoa do Henrique, que disponibilizou os equipamentos e também ajudou a influenciar mesmo a fazer o podcast com vídeo. O primeiro podcast com vídeo mesmo, eu falei com ele, Henrique, vamos fazer o com vídeo? Oh, faz tempo, hein? Nossa, tem um ano e 2 meses aí, né? Eu sou horrível para data. Nossa, cabeça voa. então, aí eu falei, Henrique, vamos fazer? Será que vai? Vamos. Ele falou assim, eu falei assim, quando? Ele falou, amanhã. Vamos embora então. Chamei o Padre Christian, vamos lá. Podcast Creio na Vida Eterna. Clica no card. Muito bem, Henrique. Então vamos introduzir o nosso tema aqui, né? E te pergunto, o que é a política? Rafael, se a gente for num sentido mais estrito da palavra, com o dicionário, né, a gente vai encontrar traduções que significam, né, a política é a ciência de governar, né, ou de administrar uma sociedade. Santo Agostinho falava que a política é uma ferramenta necessária para que, no âmbito social, né, no meio das pessoas, possa haver a paz e o bem comum, né, e isso é a definição de Santo Agostinho. Então, se a gente pensa numa sociedade ou num ambiente que não tem a presença de Deus, eu acho que fica um pouco difícil da gente imaginar o ambiente de paz, o ambiente de justiça, né? Então, a política, propriamente dito,
é muito estrito o significado, é muito restrito. Agora, se a gente analisar um pouco uma visão mais religiosa, a gente tem essa percepção, né? Ela está aqui como uma ferramenta, né? Algo para o bem. Tá. Então definimos agora o que é a política e depois o que é a fé. Certo. Santo Agostinho, ele falava que a fé, né, que ter fé significa a gente pegar uma folha em branco, botar a nossa assinatura e entregar para Deus, para Ele escrever o que Ele quiser. Então, não é o significado de fé, mas é uma forma da gente entender o que é fé. Porque se a gente for analisar o significado também... Uma analogia mesmo. Né? Se a gente for analisar o significado da fé, seria uma forma de confiança em alguém ou algo. Né? Uma confiança, no caso, absoluta. Porque senão não é fé. Então eu tenho que me despojar inteiramente no âmbito cristão, como diz Santo Agostinho, né? Assinar aquela folha em branco, um papel em branco, que não tem nada escrito, a gente pega para Deus e fala, toma, é sua, faz o que você quiser. É confiança, né? É a confiança, é a crença mesmo, né? E no sentido bíblico também, a fé é uma das 3 virtudes teologais, né? Que é São Paulo que fala, não é isso? A fé, a caridade e o amor. Então, além de ser tudo isso que a gente comentou, é uma virtude. Né? É uma virtude teologal. Isso aí, Henrique. E é possível eu, enquanto cristão, católico, participar diretamente da política? Talvez até mesmo sendo um candidato? Eita! Vamos lá. No início do podcast, na abertura, você comentou, né, que é um tema muito polêmico. Exato. E na realidade é mesmo, porque a gente cresce ouvindo falar que política, futebol e religião não se discute. Né? E se a gente trazer o termo política e fé, é mais complexo ainda. Não, né? Porque você tem várias variantes, né? Da palavra política e tem a parte da fé. A gente tem até separação, né, que está no Evangelho, onde Cristo fala, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a igreja e a política não pode se misturar. Está falando isso? Né? Só que, na realidade, ela é uma separação institucional. No entanto, a gente tem os limites, né, que seria, como que eu posso dizer, né, se uma coisa fere a moral, a reta moral, né, que seria a verdade, a lei natural, que está no Evangelho, né, a igreja tem que se pronunciar. Né? A igreja ela não tem que tomar partido, defender candidato A, fazer campanha. Né? A missão da igreja é outra. Né? Mas existe essa ligação da política com a fé. Né? É uma ligação que coexiste. Né? Uma depende da outra, por incrível que pareça. Com certeza. Porque a própria religião, Henrique, se a gente for levar em consideração, a própria religião é uma forma de política. Porque dentro da religião, a gente pode ver que existe um magistério, né? Existe o Papa, que seria ali o principal ali, né? Quem rege tudo. Aí vem os cardeais, os bispos. Então, isso daí é uma forma de política, é uma forma de governar. Exatamente. Né? Como você disse no início, a política é uma forma de governar. Então, a gente já vê aí que, sim, é possível um cristão católico participar da política diretamente. E como aqui eu disse no início do nosso podcast, o Papa Francisco muito bem disse, temos que nos envolver na política porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Você falando de Papa me fez lembrar do nosso amado Papa Bento XVI, né, in memoriam. E na época ele era, acho que 2002, ele era da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso. Então, cardeal, né, Joseph Ratzinger. Isso, né, alemão. E ele falava, né, na sua vida você não pode ter 2 caminhos paralelos. Né? De um lado, a tua vida espiritual, né, com as tuas orações, com o teu dever de cristão, e na outra, a tua vida social, né, diante da comunidade, diante dos seus deveres, né, enquanto cidadão. É uma via de mão dupla. Né? Então, como que eu separo isso? Né? Não tem como separar.
É um caminho ali, né? É um caminho que você tem que seguir. E, às vezes, se você falar que eu não me envolvo com política, você está realmente mentindo, porque a gente vive dentro da política, né? A gente depende da política, porque para a gente até mesmo comer, Exatamente. né? A gente depende disso. Porque o trabalho é o quê? É uma forma de política. Tem o seu patrão e você trabalha para ele. Né? Exatamente. Ou para o próprio governo, se você é um servidor público. Né? Eles te pagam por um serviço que você presta. E isso é uma forma de política. Ela está presente, né, no nosso Presente em cotidiano, tudo. no dia a dia. Bom, então, Henrique, já que é louvável que nós cristãos participemos da política, como disse muito bem Papa Francisco, que não devemos fazer como Pilatos e lavar as mãos diante de tais situações, te pergunto, de que forma nós podemos estar na política sem deixar a fé de lado? Chega a ser uma pergunta com uma dúvida, né? Mas se a gente analisar desde o princípio, né, qual que é o nosso chamado? Né? O nosso chamado é ser a santidade, buscar através dessa vida espiritual e tudo mais. Então, nós temos que ser, acima de tudo, cristão. Aonde nós estivermos. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no hospital, seja sendo médico, seja sendo a faxineira, né? Nós temos que ser cristão. Na política não é diferente, Rafael. Então, não existe dois personagens. Um é o Rafael cristão, o outro é o Rafael político. Isso não pode existir. A nossa essência de vida é levar Cristo. Então nós temos que ter, acima de tudo, estampado no nosso rosto, a alegria de ser um cristão. Então, se a gente parte desse pressuposto, a gente consegue definir, qual é o meu papel na política? Como é que eu vou ser um cristão dentro da política? Você tem que ser um cristão antes da política. Exato, exato. Ok, virou político, você está em Brasília, está na Câmara dos Vereadores da sua cidade, enfim, nessas esferas, né? Como me portar, sendo cristão, um caso católico, né, dentro disso? Lembrando que o Estado é laico. Né? Então, esse é outro problema, porque ele é laico, mas ele não é ateu. Exato, né? Tem uma crença. E nós temos também, em contrapartida, né, nesse jogo aí mundial de poderes, enfim, essas teorias, né, uma perseguição ao cristianismo. Né? Então, quando tem-se muito essa política, né, essa propaganda que a gente não pode misturar a religião com a política, nada mais é que uma das formas de se calar o cristão na vida pública. Então, assim, muito cuidado com esse progressismo, né, com esse fundamentalista social, que às vezes está não lá nos Estados Unidos, não na Europa, na União Europeia, etc. Às vezes está na sua comunidade. Até dentro de casa. Dentro de casa. Às vezes é você e você nem tem essa noção do perigo que é relativizar a fé. Nós somos cristãos. O Estado é laico. Ok, o Estado é laico, mas ele não é ateu. Então, se a gente ficar muito preocupado nisso de eu vou ofender, eu vou fazer isso, eu vou ofender a ordem do direito constitucional e não sei o quê, cuidado. Nós somos católicos. A gente está disposto a defender até que ponto? Se você relativiza, você não é um cristão, você me desculpe. Nem sei se pode falar isso aqui assim, mas nós temos uma verdade, e essa verdade é uma. Então, nós temos que ser autênticos, que seja na política, que seja dentro de casa, que seja no trabalho. Nós temos que ser cristão. Não é fácil. Vós não podeis servir a dois senhores, né? Você seria ali o dinheiro e Deus, né? Aí a gente pode trazer Deus e a própria política, né? Porque dentro da política acaba que quem você vai, né? Como que você quer entrar dentro do parlamento, da Câmara que seja? Como aquele político que prometeu tudo, ou aquele político que defendeu aquilo que ele crê, né? Aquilo que ele a vida inteira dele ele viveu e acreditou naquilo, ou simplesmente ele quer entrar lá de qualquer jeito, então ele vai fazer de tudo para convencer você a votar nele.
Só uma observação também, né? Para você ter uma participação política, não é necessário e obrigatoriamente você estar em um partido político, você estar como um candidato, estar como um deputado, vereador, senador e tudo mais, né? Você pode participar da forma que você vive. Né? E é o mais normal, né? Que E é o mais aquilo- normal. Exato. A igreja não te chama para ser um candidato, para isso, não, ela te chama para ser um cristão, né? Mas nós temos que ter a reta moral, né? Que é a lei natural, né? Que está na Bíblia, pautada no Evangelho. Eu conhecer, né? Aí eu falei sobre quem eu quero ser, né, como político que tá lá dentro do Congresso, do Parlamento. Exatamente. E agora, quem eu, como eleitor, quero colocar lá dentro do Congresso para que me represente? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil da noite, hein, Rafael? Porque ela não tem uma resposta direta e prática, né? É muito variável. Né? A gente é orientado, né, enfim, talvez não exista o melhor candidato, né, a melhor pessoa com as melhores promessas, os valores e tudo mais. Né? Só que aí que está o segredo da coisa. Né? Nós não estamos elegendo um diretor espiritual, nós não estamos elegendo um Deus, nós não estamos elegendo alguém para mandar na gente. Né? Então, na realidade, a gente não pode acreditar em um governo, depender a nossa vida a um governo. Né? Isso aqui é apenas um meio. Né? É um meio. Então, diante de uma eleição, tem lá os candidatos. O que eu, Henrique, gosto de fazer? Eu analiso o perfil dos dois candidatos, 3, 4, o que tiver, e vejo quais estão voltadas a uma pauta que eu acredito. Né? Isso é aquilo que você acredita. Então, às vezes, aquilo que você acredita não é aquilo que eu Exatamente. tenho em mente, é aquilo que o Henrique tem em mente. Exatamente. Agora, eu, enquanto cristão, Henrique, o cristão que o cristão que sou, eu alinho junto as minhas bases de fé. Então, o candidato A é a favor do aborto ou ele é contra o aborto? Né? Então, assim, eu tenho umas premissas para analisar e depois achar qual é o candidato ideal, não que seja o melhor candidato. Às vezes, a gente tem que ir pelo caminho do mal menor. Né? Mais uma vez, Santo Agostinho. Né? E escolheu, a gente vai por eliminação, né? Geralmente é assim que é feito. Né? Mas uma das preocupações que eu tenho de sempre ter isso em mim é de não acreditar em um salvador da pátria, não esperar a minha vida em um político. Né? A gente, enquanto católico, não deve fazer isso. Tá? A gente não deve fazer isso. De forma alguma. Finalizamos aqui, caríssimo irmão, a primeira parte do episódio sobre política e fé, gravado com meu grande amigo Henrique Venturim, que é de Venda Nova do Imigrante. Henrique, foi um prazer ter você aqui junto comigo. Tenho certeza que os nossos telespectadores puderam, junto com a gente, compreender um pouquinho mais sobre a política em contrapartida da fé. Né? Então, muito obrigado pela sua participação. Prazer todo meu, Rafael. Um forte abraço e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.